Domínio próprio. Este fruto do Espírito Santo significa um controle de si mesmo, ante os impulsos do quê? Que nos conduzem o quê? À morte. Todo cristão precisa autodisciplinar-se para poder alcançar as vitórias por meio do Senhor Jesus. O cristão vive num mundo hostil, onde se faz louco para o mundo e o mundo para ele. Estamos nesse planeta, porém não pertencemos a ele. Você lembra o que Jesus falou? Vós estáis no mundo, mas não sois de onde? Somos obrigados a obedecer às suas leis, mas elas são totalmente contrárias à de Deus. Vez por outra, somos colocados diante de situações que, dependendo das nossas atitudes ou do nosso domínio próprio, exaltamos nosso Senhor ou envergonhamos. Em Provérbios 16, 32, encontramos as seguintes palavras: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. De fato, não existe conflito mais renhido do que aquele que o homem trava consigo mesmo, para dominar os seus próprios instintos. Eu volto a perguntar para si: quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos, o nosso interior, nosso ego. Não fosse a atuação do Espírito Santo na alma do homem cristão, este jamais conseguiria dominar a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo se refere à luta da carne contra o Espírito Santo, e vice-versa, não está querendo dizer com isso que o material de barro de que fomos feitos seja imprestável. Não. São exatamente as vontades e os instintos do nosso eu, que luta constantemente contra o espírito de quem? Essa carne chamada vontade humana, ou instinto, que precisa ser contida pela própria pessoa, através do domínio próprio, que só pode ser verdadeiro se for um dom do Espírito. Então, vontade da carne é o quê? É a vontade humana, é o instinto que precisa ser contido. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu comecei a minha etapa com Deus, eu tinha 15 anos. E mais do que nunca, o diabo tem um apelo muito forte para o jovem. Porque o diabo sabe que o jovem ele é muito entusiasmado, e ele é muito curioso, e além de tudo, ele é muito guiado pelo sentimento. Por isso que o brilho do mundo é muito grande para o jovem. E quando eu comecei na fé, o pastor me falou: olha, Flávio, o mundo vai tentar te pegar de volta, pela tua carne, e pelo teu passado e a tua fraqueza. E o pastor falou: cuidado, o diabo vai tentar te seduzir, o diabo vai usar o mundo aí fora, o sexo, as meninas. E veja que hoje em dia o diabo prende o jovem nisso. Menina de 12, 13 anos já fala de sexo, já faz sexo como se fosse uma coisa natural. O apelo da pornografia, o apelo da sensualidade é muito grande. E eu lembro que o pastor falou assim: Flávio, para você vencer tua carne, você tem que praticar isso aqui. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E ele me falou: tua vontade humana, teu instinto, teus desejos, eles estarão à flor da pele quando você não está em espírito. Quando tua mente está vazia e você não usa as armas da fé. Então teus desejos carnais, teus impulsos carnais estarão mais fortes do que teu espírito. Tu vai acabar atendendo a tua carne. Ele falou: há uma arma, Flávio, que você pode usar para neutralizar a tua carne, que é o jejum. Ele disse: o jejum neutraliza os desejos da carne. E me ensinou: olha, pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana, dobra os teus joelhos, faz uma oração, e faz aí umas 6 horas de jejum, oferecendo o teu corpo como sacrifício a Deus. Romanos 12, oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. E ele diz: faz uma oração dizendo assim: meu Deus, eu abro esse jejum de agora a tal hora, para que minha carne seja anulada, neutralizada, e os desejos da minha carne contidos. E eu assim fiz. E eu lembro que na minha caminhada de fé, lendo a palavra, já evangelizando, ali com Deus,
eu lembro que a minha carne já não tinha mais os impulsos, os desejos e os instintos que eu tinha antes de conhecer a palavra de quem? Ela foi neutralizada. E ainda que o diabo me oferecesse, e olha que você que de repente já foi lá, sabe que no Brasil é tropical, né? As mulheres já andam com tudo para fora, não é? Aqui está todo mundo com frio, né? E ainda que o diabo me tentasse pegar pelo pecado que eu vivia antes, me seduzir pelo pecado, ele não conseguia. Continuo sendo o homem, na ocasião e hoje, o homem que sempre fui, mas hoje mais ainda o homem de Deus, porque ser homem não é você atender à vontade do diabo, porque se você acha que ser homem, senhor, senhora, ser mulher, é você deitar com 1, 2, 3 mulheres e você se atirar a carne, isso aí não é ser homem, porque isso é a coisa mais fácil que tem. Coisa mais fácil que tem é você arrumar uma mulher aí fora hoje, ou não. A coisa mais fácil que tem é você arrumar um homem aí fora. Ser homem é você obedecer a palavra de Deus e dominar teus impulsos e viver em obediência a quem? Isso é ser homem. Isso é ser homem de verdade. Porque sexo você encontra aí fora a torta à direita. Atender sua carne. E a minha carne foi neutralizada. Como você está no espírito, aqueles desejos, aqueles pensamentos, aquelas vontades são neutralizadas. E tua mente é ocupada pelas coisas de quem? Agora, se você não tem comunhão, se você não tem tempo para a palavra e nem se dá o trabalho de dobrar o joelho e abrir um jejum, tu vive aí, ó, na flor da carne, cheio de pensamentos e desejos. E aí o diabo, para ajudar, fala assim: está vendo que você é assim mesmo? Você é assim mesmo coisa nenhuma. Se você se santificar e se entregar a Deus, Deus muda a tua vida, Ele muda o teu interior. E eu continuo nesse espírito, servindo a Deus, colocando a minha carne como sacrifício o quê? Vivo a quem? A Deus. Os instintos da carne que tem que ser dominados são vários. Língua grande, mentira, o ódio, vingança, inveja, prostituição, desejos que vão te pedir, que vão pedir, tua carne vai pedir. Quando você é provocado, dá o troco. Quando você é perseguido, dá o troco. O ódio, a inveja, a fofoca. Tem gente que não consegue guardar a língua. A Bíblia diz que quem controla a sua língua realmente salva a sua alma, porque a língua tem o poder de incendiar uma floresta. Tem gente que é linguaruda, não sabe viver sem falar da vida dos outros, não tem domínio sobre a língua. Um órgãozinho tão pequenininho. Verdade ou mentira? Não tem domínio próprio, não consegue conter aqueles desejos que tinha antes de viver falando mal da vida. Domínio próprio é isso aí. É você controlar os impulsos, dominar os impulsos, as vontades. Eu vou lhe dar, eu gosto sempre no estudo bíblico de dar um exemplo claro para você entender. Provérbio diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Pastor, como que serão salvos quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Lá naqueles países asiáticos que é proibida a Bíblia, os índios, seja lá quem for, pastor, como que eles serão salvos? Eles serão julgados pela própria? Sem palavra, eles serão julgados pela consciência, porque mesmo que você não tenha conhecimento da Bíblia, você, todo ser humano tem uma consciência que lhe diz o que é certo e o que é o quê? Mesmo que esse homem do exemplo aí não conheça a palavra de Deus, duvidou se a consciência dele não disse assim: rapaz, controle esse teu impulso, domina esse teu desejo. E como diz o provérbio, ele desprezou. Como é que você vê uma pessoa que não tem domínio próprio, pastor? Mesmo sabendo que aquilo é errado e que vai lhe causar uma destruição pessoalmente física, posteriormente condenação ao inferno, e vai lhe prejudicar, a pessoa, ao invés de negar a sua vontade, dizer não vou fazer, ela se prejudica, ela perde a salvação, ela quebra a sua aliança com quem? Ela se suja com Deus
para atender a maldita vontade do quê? Tudo que os teus instintos carnais mandam você fazer e você atende, você não está tendo domínio próprio. Você vê que a pessoa que tem ódio, ela diz assim: nem que eu me desgrace, mas ela vai me pagar. O instinto da pessoa diz para ela dar o troco, e ela domina? Ela domina o instinto? Não, não vou fazer. Que nada, ela vai e se entrega. A sua carne. E entenda, isso se abrange em tudo. Tua carne vai pedir. Aí você de repente diz assim: pastor, mas e aqueles que foram de Deus e cederam para a sua carne? O que houve? Vamos ler agora. Porque você já deve ter ouvido falar de pastores que caíram, bispos que caíram, obreiros que caíram. Por que eles não dominaram? Está aqui, ó. Alto e claro. Não apagueis o quê? Apagar o Espírito Santo. Porque eu duvido que o Espírito Santo, claro, o Espírito Santo me proíbe de escolher. Mas quando eu ando em espírito, Deus me alerta: cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ó, evita esse lugar, essa pessoa, esse caminho. Deus, está escrito que o Espírito Santo nos conduzirá a toda. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela até quer se manter. Foi até um exemplo que eu dei à tarde. Eu falei: quando eu comecei a buscar Deus, o Espírito Santo viu que eu queria agradá-lo e que eu precisava dele para me manter naquilo que eu iniciei. Porque quando você começa a dar sinais de arrependimento e sinais que você quer fazer a vontade de Deus, e Deus vê, então Deus prontamente dá o Espírito Santo para que você se mantenha naquele padrão de caminho que você escolheu, que é servi-lo. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ou ela apaga o Espírito de Deus, facilmente ela volta a ser refém do quê? Dos seus instintos, desejos. Então a carne pede, o instinto sugere e a pessoa atende. Seja a mágoa, seja a mentira, a fofoca, o ódio, seja a vingança, ciúme doentio, o roubo, o engano, que tem gente que se vende pelo dinheiro. Seja o que for, a pessoa atende aquilo ali. Então pense nisso. De repente você é uma pessoa que quando o Espírito Santo estava aceso em você, tua carne estava neutralizada, e mesmo que o diabo tentasse trazer de volta alguma coisa do teu passado, prontamente você amarrava, repreendia: não quero isso. Porque o Espírito estava aceso, só que o Espírito foi apagando. Porque de repente hoje você já não tem tempo para Deus. E hoje tua carne fala e você faz. Tua carne sugere e você atende a tua carne. A Bíblia diz: quem caminha para a carne, caminha para a morte eterna.